Deus. Amém? Só se eu ficar com a regulagem do pastor, né? Que sempre capricha o pastor. Perceberam que a unção vai multiplicando? Eu sou o primeiro, aí vai aumentando, vem um melhor, né? O último, pastor Rodrigo. Eu passei um tempo imitando o pastor Rodrigo. Eu não tenho. Quem sabe no meio eu não dou imitação aqui, né? Eu não quero atrapalhar, pastor. Amém. Meus irmãos, eu acho que uma das coisas que todo pastor pregador ele passa é a indecisão ou ter certeza do que aquilo que Deus ministrou no coração dele é para ser ministrado naquele lugar. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Porque fica pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? E quando eu cheguei aqui, que fui tomar uma sopinha ali maravilhosa, uma sopinha, e tem para todo mundo, amém? Tem para todo mundo ali, claro que é só uma colher para todo mundo. Mas enquanto a gente comia, conversando com a pastora Cris, e ela começou a contar uma experiência dela, que contou aqui também, eu disse, e confirmou exatamente o que Deus trouxe ao meu coração. O tema da nossa ministração de hoje, da primeira quarta-feira, né? Primeiro dia das festividades de aniversário. 16 anos de aniversário. Domingo passado, nossa igreja Acolhidos completou 3 aninhos, hein? 3 aninhos. Glória a Deus. Mas parece que faz umas décadas, porque o cabelo cai, né? E a pastora, eu quero ser mais leve, meu Deus do céu, não tem como não, pastora. E uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana foi: a igreja precisa ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Vocês estão com 16 anos, eu procurei saber, 16 anos é boulder de turmalina, é uma pedra preciosa. Vocês são uma pedra preciosa. E durante a ministração, eu vou falando para vocês o que Deus tocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Quem já abriu, diga amém, vá se manifestando. Claro que aquela boa manifestação, se for aquela outra manifestação, procure lá o pessoal da intercessão lá atrás, diga que está se sentindo mal, que ele vai levar você para uma salinha. Amém? Mas quando achar, diga amém, glória a Deus, 16 anos, estou feliz. Irmãos, eu sou rato de igreja, irmão. Eu sou apaixonado por igreja. Eu estava trabalhando hoje pela manhã e disse, aí falei com o meu chefe, eu vou ter que viajar, sair mais cedo. Aí, tu vai para onde, Miséria? Eu disse, eu vou para Garanhuns. Fazer o quê? Festival de inverno? Disse, não, já acabou. Não já acabou? Então eu acertei, já acabou, graças a Deus. Isso é para mim, vou pregar na igreja. Ele, dia de quarta, pregar a igreja. Tu não acha que é distante demais não? Eu disse, não. Se fosse no Japão também iria. Porque eu amo a igreja, cara. Ele disse, vai, desaparece. E eu desapareci mesmo. Atos capítulo 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pai, muito obrigado por esta palavra. Aplica e abençoa ela em nossos corações. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a semana passada, uma pessoa colocou num grupo que fazia muito tempo, mais de ano que ninguém falava, um grupo do passado, de quando começou o WhatsApp. Era um grupo de homens que eu participava de outra igreja. E aquele grupo ficou parado e uma pessoa postou algo naquele grupo. E quando postou, me veio no coração, era madrugada. Eu sou uma pessoa da madrugada, eu gosto da madrugada, irmãos. Eu gosto de à noite, sabe? Eu não gosto de escuro. Eu tenho medo de escuro, viu? E aí, na madrugada eu vi aquela postagem e eu comecei a lembrar de algumas coisas. E comecei a lembrar
de algumas coisas da minha infância, de como começou a igreja. Porque eu tenho 58 anos de idade, diga assim, que nem parece. Vamos lá, vamos fazer, que está na internet, dá um time-lapse aí. Então, irmãos, eu sou uma pessoa da madrugada, e eu gosto de igreja, e comecei a lembrar do tempo que comecei a igreja, e eu tenho 58 anos de idade. Pronto, mas é assim mesmo, é porque eu sou conservado, é sério. É porque eu me esforço para ser assim. As pessoas dizem, Deus abençoe o pastor Misael, ele todo bonitinho. Não, é esforço também, viu? Esforço. Eu só comi um prato de sopa ali. Mas, irmãos, e eu comecei a lembrar do tempo da minha infância. Eu fui criado em escola dominical, passando todas as fases de criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. Mas a igreja sempre viveu de fases, amém? Vou falar coisas que talvez vocês não lembrem, mas no passado surgiu uma onda aí. A igreja vive de onda, de que as pessoas traziam um disco, aquele discão, um LP. Tem gente que não sabe nem o que é um LP, né? Um LP é um negócio desse tamanho assim, preto. E eles botavam a rotação ao contrário. O senhor lembra disso, pastor? E quando rodava ao contrário, o que é que parecia? Voz do diabo. Mas isso era um medo tão grande. Aí lá na igreja, um jovenzinho, né? Eu ainda um jovem, e o cara trouxe lá e botou no som aí botava lá, né, Raul Seixas cantando, né, aquele negócio todo. E agora ele dizia assim: e agora vocês vão ver o que realmente o diabo está falando. E aqui, ó, a dormência. Aí o cara: eu quero sua alma, eu quero sua. Mas era um pânico tão grande. Depois daquela oração, e eu ia para casa, um agarrado no outro assim, ó. Todo o disco a gente começava a jogar fora em casa. Foram épocas, depois isso passou. Teve época da unção do riso. Quem lembra? A unção do riso. A gente estava na igreja assim, ó. Passou também a unção do cai, né? Cai. Tudo cai. Eu fui no Geraldão um tempo, irmãos. Chegou um pastor lá, bem rim. Fui ver bem rim. E o Geraldão lotado. E ele pegou o paletó dele assim, ó. Logo pro meu lado. Mas eu lá em cima. Quando ele fez assim, caiu todo mundo, eu também. Pá. Já caí na igreja, irmãos. Não sei, ninguém nunca passou por isso, não. Eu já caí sem nada. Se a pessoa eu já pastor, uma fila de pastor, um grande pastor internacional orando por todos os pastores, e eu aqui, ó. Lá vem ele orando lá, era tocar, cair, eu aqui. Estou aqui, estou pronto. Tocou, caiu. Quando bateu em mim, pastor Marco, pastor, não caí. Eu digo que fiquei esperando, né? Nada. Ele bateu na minha barriga, eu nada. Deu um murro, eu, peraí. Sabe o que eu fiz? Eu me joguei, mano. Eu caí no chão, fiquei lá, caí no chão quietinho lá, todo mundo foi caindo. Eu caiu do meu lado, caiu todo mundo disse, meu Deus, eu fiquei pensando, será que está todo mundo igual a mim? Eu estava bonzinho, irmão, caído assim, ó, pensando, como é que eu vou me levantar? Ninguém nunca passou por isso, não. Ficar deitado lá e assim, aí você fica, rapaz, se eu for o primeiro a me levantar, eu sou mais, né? Eu sou o que tem menos fé. Então pronto, o vizinho também pensa isso, porque todo mundo deitado. Daqui a pouco um não aguenta mais, começa a se mover. Aí eu olho também, Ninguém nunca passou por isso, né? Mas eu passei por isso. São fases da igreja, dente de ouro. O pastor Tazen que fez um canal, antigamente era dente de ouro na igreja. Mas são fases, irmãos, que a gente passa. E eu, a semana passada, escrevendo isso, olhando para aquele grupo, um grupo que ninguém nunca mais falava nada, eu fiquei pensando, mas qual é a fase que a igreja está enfrentando hoje? Já perguntou isso? Qual é a fase que a igreja como um corpo, eu não estou falando de você não, da igreja em geral. Irmãos, eu ministro muito por aí, nessa terra de meu Deus. De igreja, são igrejas estranhas, igrejas. Eu amo essa igreja aqui, eu falo do meu coração. Eu vinha por ali, irmãos, no carro, descendo aquela ladeira lá, depois da Assembleia de Deus, e vi um grupo de jovens, pulando pelas ruas e tal. Eu pensei, será que são lá da igreja esse pessoal? Porque entrou para cá. E enquanto eu estacionava, eles chegaram aqui. E todos falando comigo, pastor, eu me sinto tão em casa aqui, pastor, tão em casa. Eu amo essa igreja, seriedade. Mas eu vou em cada lugar, meu Deus, tem cada coisa estranha acontecendo na igreja do Senhor. Porque às vezes eu fico triste.
E eu me pergunto, qual é a fase, qual é a onda que a igreja está passando agora? E quando eu falo igreja, falei agora no corpo. Mas uma igreja relevante, e relevante significa relevo, que aparece. Uma igreja relevante é formada por pessoas relevantes. Então, assim como no corpo de Cristo, existe alguém que está com relevância, mas também existe muitos que estão, no meu entender, estão adormecidos, estão entristecidos. Eu nunca vi um tempo de ver tantos irmãos cansados de igreja. Essa pandemia que nós passamos matou muita gente, desanimou muita gente. Eu digo e continuo repetindo, tem pessoas que nunca mais voltarão para a igreja, porque se acostumaram no YouTube, se acostumaram a ser ministrado pela tela, sentado no seu sofá, com um copo de refrigerante e Coca-Cola gelado do lado, e deve ser bom. Então, irmãos, a fase que a igreja está enfrentando agora, e quando eu falo frase, eu falo na igreja como um corpo, é uma igreja cansada. Então, a onda do passado, do caicai, do sorrir, de tudo que eu via no passado, hoje eu vejo pessoas cansadas, que vão para a igreja cansado, porque o tempo está difícil, pastor. Eu peguei de 6 da manhã hoje no trabalho, peguei de 6 da manhã, depois tem o bendito jogo das mulheres. Digo, meu Deus do céu, não, tem que parar e pagar depois. Eu pode tão revoltado. Eu nunca deixei de trabalhar com tanta raiva hoje. Não, tem que parar, porque as meninas vão jogar. E eu lá, só aqui, ó, vai perder. Eu tava, porque não dá para ficar pagando essas horas. Poxa, quem quiser assistir, que assista, né? Eu penso assim, irmãos. Quem quiser, eu não assisto jogo nenhum. Meu genro, ele é um dos diretores da arena. Ele disse, vamos lá na arena comigo? Eu disse, não. Vamos ver a arena? Não. Eu não quero ver a arena. Não, mas eu não quero, cara, ver a arena. Tu pode entrar de graça em qualquer jogo. Eu não quero, cara. Não quero assistir jogo não, cara. Aí parar para assistir, parar, e eu digo, meu Deus, aí eu sabia que está aqui, me preparando o dia todo. Mas, irmãos, eu estou aqui com tanta energia, tão feliz. E depois daquela sopa, pastora, a sopa entrou, era batendo, era sopa de espinafre, cara. Então, irmãos, o que eu tenho visto são pessoas, muitas igrejas com pessoas entristecidas e cansadas. E aí nós estamos entrando numa nova fase, amém? De culto, numa quarta-feira. Mas, irmão, mas não é de qualquer jeito. É amar estar aqui. É vir para cá feliz. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu digo, meu Deus, eu perguntei ao pastor, o que o senhor quer que eu fale? Né? Tem que perguntar qual é a direção do culto. Ele disse, pastor, fé, o Espírito Santo, tal. Eu digo, tá bom, vamos nessa linha aí. E preparei uma palavra e a pastora confirmou. E eu quero falar 4 aspectos que eu penso que a igreja precisa ter para ser uma igreja relevante. O primeiro aspecto, segundo tudo que nós lemos, a igreja precisa ter o perfume de Cristo. A igreja precisa ter o perfume de Cristo. Sabe o que diz em Coríntios capítulo 2 Coríntios 2, 15, diz assim, porque como Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E o que é perfume, irmão? O perfume, ele tem um poder de mudar o cheiro do lugar, não é? Muda. Você entra uma pessoa cheirosa. Eu moro o pastor conhece minha casa, meu apartamento, e eu não sei qual dos apartamentos lá, que passa uma pessoa, que quando essa pessoa passa, não sei se é homem ou se é mulher, mas o cheiro do perfume dele ou dela é impressionante. Eu vou até a porta às vezes, será que aqui não é? Mas em compensação, eu já peguei o elevador, e tinha fogo estranho dentro. O cheiro, para não dizer outra coisa, né? Quando a porta abriu, que eu apertei, eu estou lá no 21, eu estava no da minha filha, e apertei o T. Quando a porta fechou, ó o som, viu? Ó, foi eu que mandei não. Foi exatamente isso, soltaram uma bomba dentro. E quando o bicho começou a descer, eu tentei parar assim, para o quê? É até embaixo. E o pior, que no meio do caminho, abre
e entra uma mulher. E eu estou lá no cantinho assim, ó. Ela entra, dá bom dia, eu disse, bom dia. Ainda mais chamando, bom dia, pastor, eu disse, bom dia. Na minha mente, ela está pensando que sou eu, bicho. Aí ela apertou também, ela... Eita! Eu disse, eita mesmo, mas não foi eu não, hein? Já estava assim quando eu entrei. E eu sou um pastor, não minto. A Bíblia manda a gente ter um bom perfume, mas tem pessoas que exalam um cheiro terrível. Mas a Bíblia está dizendo que eu preciso ter um bom perfume. E o perfume tem poder de mudar um ambiente, meus irmãos. Muda o ambiente. O perfume tem um poder de colar na mão das pessoas. Já pensou? Já apertou a mão da pessoa perfumada? É tantas que eu venho tanta história na minha cabeça. Não vou dizer essa não, isso não vou dizer não. Ou digo, se ele reclamar comigo, viu? Um amigo meu disse assim, rapaz, eu estou com a namorada na rua. Eu disse, rapaz, tu não é casado? Ele disse, e eu tenho que comprar perfume igual para as duas. Porque senão o cheiro, eu chego em casa com outro cheiro, digo, que mente diabólica tua, né, bicho? Mas olha, por quê? Porque o perfume fica no corpo. Mas quando a Bíblia diz que nós temos que ser o perfume de Cristo, não está falando de cheiro. Está falando de atitude de Cristo. Você precisa, como igreja, exalar as atitudes de Jesus. Então, irmãos, essa igreja com 16 anos ainda vai crescer muito, diga amém. Mas o que mais prende pessoas na igreja não é um pastor bonito feito o pastor Marcos. Porque o pastor Marcos é, não, top das galáxias. Pastor Cristiano, que toda mulher é bonita, né? Mas pastor Marcos estava lá tomando sopa e ouvindo ele cantar aqui, ensaiar, depois cantar. O cara canta, o cara toca, sapateia, né? Tudo, balé, tudo. Prega. Então o cara é top, irmão. É um charme aqui, né? Tá tocando com esse violão lindo. Eu fico pensando, meu Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não... Eu fiquei pensando em cantar uma música aqui, mas para ninguém ir embora, não vou cantar não. Mas irmãos, as pessoas não vêm para a igreja por causa de um pastor bonito, por causa de um grupo de louvor bonito, por causa de um ar-condicionado. Não é por isso não, as pessoas vêm para a igreja para sentir amor, para ser recebidos em amor. Para mim é inadmissível que um convidado entre aqui e não receba no mínimo 10 abraços. Porque, irmãos, a humanidade está carente de toque. Eu acho que já contei isso aqui. Eu morava num lugar que tinha uma praça enorme. E eu malho, irmão. Para ser assim, eu malho, entendeu? Qual é o problema? Caminhar. E eu caminho numa praça, caminhava nessa praça lá perto de casa. Aí um dia, e lá perto tem um sindicato. Aqui tem sindicato. Sindicato onde o pessoal da cachaça. Lá tem um também, grande, enorme. O pessoal só vive lá bebendo 24 horas. E eu passei malhando, né, pela praça. E um dos bebuns, ele também malha. Acho que é para tirar, né? O bebum se preocupa com o corpo. E eu passei andando por ele. Ele veio ao meu encontro e ele disse, bom dia. E eu disse, bom dia. E continuei andando. Ele deu a volta e voltou. E sentou do meu lado. Ele disse, não, bom dia. Eu disse, bom dia. E ele saiu, irmãos. Ainda faltava 10 voltas. E eu dei 10 voltas com aquela companhia, aquele homem lá, falando. Porque eu respondendo, meu Deus, por que isso não está... Mas sabe o que eu percebi? Sabe por que ele voltou? Porque ele queria ser reconhecido. Quem dá um bom dia a um bebum? Quem dá bom dia a um homem de rua? Quase ninguém, irmão. São pessoas que vivem às margens e ninguém liga, ninguém vê. Mas o que ele precisa é ser reconhecido, tocado. Você existe, mas não só um bebum, não só homem de rua. Tem gente nesse lugar hoje aqui que está com saudade de ser reconhecido como pessoas. Uma das curas mais estranhas que Jesus fez é quando ele cura um cego. Ele bota algo no olho do cego e pergunta para ele, estás vendo algo? E ele responde, vejo, mas vejo homens como árvores. Que onda é essa? Como é que a pessoa pode ver homem como árvores? Talvez isso seja um entendimento espiritual que a gente pode ter, que tem muita gente vendo pessoas como um pedaço de pau, vendo a própria esposa ou marido, ou filho ou os pais como árvore, como pau, como madeira. E é por isso que Cristo teve que passar a segunda vez dizer, não, você precisa ver pessoas como pessoas.
Tem muita gente, irmãos, que não consegue ver pessoas como pessoas e começa a tratar pessoas pelo que tem, pelo que pode oferecer. Sabe, a coisa mais fácil do mundo é você abençoar uma pessoa que pode te dar alguma coisa de volta. A coisa mais difícil é você abençoar uma pessoa que não tem nada para te dar. Nada. E aí, quando Paulo diz, eu tenho que ter o perfume de Cristo para os que são salvos e também para os que se perdem, é que eu preciso mostrar para as pessoas que eu posso dar a ele algo diferente. Então uma igreja relevante, uma igreja que começa agora nos 16 anos, uma igreja que tem um nome de esmeralda, de pedra preciosa, precisa exalar um perfume, irmão. Mas é só aqui? A coisa mais fácil para mim é ser crente aqui. Não é bom ser crente aqui? Todo mundo fala com voz de alma, percebe? Voz de alma. Rapaz, esse bonitão vem me abraçar aqui, hein? Rapaz, pastor do meu filho, assim, rapaz, menino, por que tu falando assim, menino? Graça e paz, irmão. Fazer um enterro uma vez, um sepultamento. Eu não entendo nada. O lugar que você menos pode rir é o lugar que mais você quer rir, não é assim, né? Pelo menos só assim. Você não pode rir, me dá aquela vontade de rir. E logo a viúva veio falar comigo assim, ela apertei, eu disse, cheguei e disse, meus pêsames, bem baixinho, disse, meus pêsames. Ela disse, isso no meu ouvido, eu ia falar o quê, pastor? Eu não entendi. Eu disse, aí eu saí de perto e eu com a vontade de rir tão grande. Tipo, eu não posso rir aqui, eu não posso rir aqui, porque então não vou, mas dá vontade de rir, porque é assim, irmãos. E a igreja, a coisa mais fácil é ser crente aqui dentro, todo mundo se ama. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, não. Todo lugar, dá licença. Ó, Rodrigo, dá licença, paz do Senhor, meu. Cara, eu sinto uma atmosfera aqui, ó. Não é? Porque é fácil. O difícil é quando terminar naquelas portas ali, ó. O difícil é encarar o marido, a esposa, o filho, o pai, o patrão amanhã. Isso é difícil. Então exalar um perfume de Cristo, e agora que nós estamos entrando em 16 anos, meu irmão, tem que ser uma meta tua. Eu vou exalar um perfume, eu vou exalar o perfume. Quem tocar em mim, quem chegar perto de mim, vai sentir o cheiro de Cristo através da minha paixão, do meu amor. Irmãos, Garanhuns precisa ser impactado. Como? Por quem? Por vocês. Sabe, eu trabalho num lugar, irmãos, que tem, eu sou um funcionário público, mas tem muita gente contratada que ganha muito pouco, muito pouco. E tem muitos colegas meus, se estiver ouvindo aí pela internet, problema teu, que você faz isso mesmo, que comem a comida do pessoal que não tem condições, mas se acha porque é supervisor, é não sei quem. Me dá um pedaço da tua carne aí. Eu não posso fazer isso. Sabe o que eu gosto, irmão? Sabe o que eu gosto? Eu vou lá no mercado e compro 2 bifão, aquele bife grandão. Eu ainda mando passar na máquina, pastor. Porque se ele é desse tamanho, na máquina ele fica assim, ó. Quando eu chego, olha o que eu comprei. E eu boto para sair e eles falam assim, ficam tudo calado, né? Isso é para quê, pastor? Isso aí é para quê? Essa carne é para quê? Para nós. Porque eu tenho que exalar, irmãos. Mas pastor, o que isso tem a ver com Cristo? Amor. Tocar nas pessoas. Eu gosto de você, cara. Sabe, tem pessoas que chegam na igreja, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que tem pastores que chegam na igreja que parece que são deuses. Você não é Deus, cara. Você não é Deus. Você precisa exalar um perfume. Ministro de louvor. Não, Abner, você levou um baque. A sua calça está, né? Como é que a pessoa paga? Ele comprou essa calça, pastor? Comprou não? Comprou não, não. Estava falando para a pastora, né? Que eu já morei em Portugal. Não percebes? De vez em quando percebo que o meu sotaque dentro de português. Eu morei em Portugal, irmãos, e eu sabia, pastor, que em Portugal
o lixo é rico. Vocês acreditam que no primeiro dia que eu cheguei em Portugal, quando anoiteceu, eu disse para minha filha assim: eu preciso dar uma volta. Aí assim, aonde? Eu quero ir no lixo. Aí já se precisa, mas pai, ir no lixo? Você não disse que tem coisa no lixo? Eu quero ver. E eu fui mesmo. É calça, é sapato, um bocado de calça assim. Vou dar um presente a você, cara, uma agulha e uma linha. Som de Deus, estou mexendo contigo. Irmãos, nós precisamos exalar, é abençoar, é tocar nas pessoas. Mas tem pessoas que estão sentindo deuses, ministros de louvor, pastores, totalmente. Eu me lembro que um dia eu fui fazer um sepultamento. Olha aí de novo, sepultamento. E me convidaram: pastor, meu parente morreu, o senhor pode fazer o sepultamento? Vou. Aí ele falou assim: mas vai estar também lá o pastor da Assembleia de Deus. Eu disse: quem? Esse o próprio, acho que ainda era o outro, esqueci o nome dele agora. O outro grandão, velhão. Zé Leôncio. Eu disse: então eu não vou não. Eu disse: ele vai estar lá. Não, pastor, mas o senhor é da minha parte. Não, é 2 pastores, porque eu queria evitar o confronto. Eu cheguei lá no cemitério do centro da cidade, ali esqueci o nome também, o Santa Amaro. Pastor, aquilo estava tão lotado, era tanta gente, catu gente de cocó, com a multidão de gente. Eu cheguei, disse: dá licença, eu sou pastor, dá licença. O pessoal ia abrindo, quando olhava para mim, oxi, pastor de barba, mas era eu mesmo. Dá licença, rompendo, e cantei: rompendo em fé, a minha vida, tal, e cheguei no caixão lá, ó. Oi, irmã, cheguei. A minha gravata estava aqui atrás, ó. A calça, a blusa de baixo tinha saído da camisa, eu me ajeitando todinho. Cheguei, irmã. Aí disse: pastor, fica aqui do meu lado. Daqui a um pouco para um carrão. Com todo respeito, irmãos, é assim mesmo. Para um carrão, quem estava lento? O pastor. Quando ele parou, abriu-se o mar vermelho assim, ó. Quando abriu, apareceu lá no canto assim, todo desarrumado. Eu fiz isso, ó. Aí ele passou, irmão. Ninguém tocou nele. Chegou até o caixão. Eu disse: por que não fizeram isso comigo também, bicho? Ninguém tocou no cano. Meu Deus do céu, porque ninguém, não sei porquê não, mas foi isso que aconteceu. Eu estou falando que aconteceu, porque não sei não. E se eu sei, não vou dizer não. É estranho. É perfume. O mundo precisa de perfume. Garanhuns precisa de perfume. E está aqui a essência. Aqui está a essência. Mas irmãos, estamos começando um novo tempo, 16 anos, culto de quarta-feira, mas tudo depende de você, de ser um cristão relevante. Mas tem outra coisa, outro detalhe que eu observei também, que a igreja precisa dar testemunho de Jesus. E aí volta onde eu comecei a falar. Para mim, pregação é simples. Pregação é leitura da palavra, explicação da palavra e aplicação da palavra. Mas, meu amigo, eu tenho ido para algumas igrejas, que às vezes eu vou pregar, 2 pastores, a pessoa prega na minha frente lá: eu não entendo nada, pastor. Talvez eu seja assim, talvez eu esteja pregando, você não entende nada do que eu estou falando. Mas, meu Deus, cadê um testemunho? É cada chavão, é cada negócio, cada emenda, tal, e eu também dou lá, uau, eu também, uau. Bom, chego em casa, eu não sei o que ele pregou. Porque, irmãos, pastores precisam pregar sobre Jesus. Jesus transforma, Jesus te abençoa, Jesus te protege, Jesus é a tua vida, como disse João 3,16 aqui, porque Ele deu a vida por você. É isso. Pastores, levitas e você também. Porque, irmãos, o teu testemunho muda a vida de pessoas. Talvez que você esteja passando o que não é bom, amanhã você vai dar risada. Irmãos, eu já passei por tantas coisas, e quando eu passei, eu fiquei tão chateado. Eu já sofri muito, irmão. Já passei por muitas coisas. Você vê assim tudo direitinho, mas necessidade bastante. Falta bastante, não tem as coisas bastante, irmão. E eu não gostava não, viu? Eu dizia assim, irmãos, uma igreja grande como essa, eu também era uma igreja grande. Todo domingo você abençoa uma chave de uma casa, 1, 2 de um carro. E sempre que eu orava era eu. Pastor Misael, abençoa o apartamento. Abençoa o apartamento do irmão tal. Mas por dentro, eu não tenho, meu. Aí no outro domingo,
outro apartamento. No outro domingo, aquele do domingo passado, de novo, comprou outro. Aí eu digo, não, aí não, mano. Não. Aí tem alguém pulando da fila, pô. Que isso, cara? Tu estava querendo... Não, que eu comprei outro, mas não é assim, irmão. Não é assim. Tem uma vez aqui, entendeu? Na igreja eu estava orando lá, e eu de manhã orando, queimando, Pai, abençoa. Lá no meio do culto a pessoa dizia, aí Jesus. Aí eu orando, aí Jesus. Quem é esse? Aí Jesus. Aí eu fiquei procurando, né? Aí, quem é? Quando deu aquele intervalozinho, eu chamei, irmão, vem cá, que onda é essa de aí Jesus? É porque eu sou do Rio. E lá no Rio, quando fala assim, aí Jesus, a minha vez, Jesus. Esse é? Vamos orar mais um pouco? Quando começou a orar, Pai, em nome de Jesus, e aí Jesus, o meu apartamento aí, Jesus. Irmãos, porque eu queria ter alguma coisa. Eu queria ter um apartamento. Eu queria ter minha casa. Quem não quer? E todo mundo se orar pelo outro? Rapaz, Senhor, tem alguma coisa errada. Mas tudo isso Deus foi me ensinando a guardar, a esperar. Quando Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Não é assim que a gente aprendeu? Então vai chegar, irmã tua. Mas enquanto não chega, é muito ruim, ou não? Enquanto a gente está na luta, irmãos, imagina os apóstolos num navio, num barco, e o barco quase afundando. Imagina. É muito ruim morrer afogado, não? Agonia, onda. Deve ser muito ruim, bicho. O pastor sabe onde eu moro, né? Eu moro em frente a uma ilha, mano. A Ilha do Amor. É lá que eu moro. A travessia de barco, R$5. Eu convidei o pastor para ir, mas não pôde que tem, né? Ele também foi embora. É bem curto. Você entra, senta no barco. Eu fui fazer uma live, atravessando no barco. Aí eu abri a live e disse, gente, estou aqui atravessando. Aí bateu do outro lado. Chegou. Bem curtinho. Mas uma vez, sabe o que eu inventei? Eu digo, eu vou mergulhar aqui. É bem fundo, são 16 metros de profundidade. É um canal, né? Deve ter uns 150 metros de largura. Eu só vou nadar, porque eu nado bem, irmão. Fiz assim. Aí pulei no... Pastor, quando dei um pulo, eu pulei assim, num frecheiro. Não sabe, não, um frecheiro, né? Aí, quando eu saí, eu estava tão longe que a correnteza me levou. Aí na hora, aí Jesus! Aí Jesus! Olha, eu nadei sapinho, borboleta. Doido para chegar, irmão. O olho. Quando eu senti a lama, papai. Eu beijei a lama assim, lá longe. Aí ela perguntou, por que tu fosse para tão longe? Porque eu queria nadar mais. Irmãos, os discípulos estavam dentro de um barco, o barco quase afundando. Olha a privação. Aí para completar, lá dentro lá vem um fantasma. João Galafões, não é o fantasma do mal? Pedro olhou assim, que é isso? É as lutas da vida. E Jesus na grita lá, sou eu quem, mano? Andando por cima das águas. Não tem que fazer, não? Era Jesus. Irmãos, muito do que você está passando hoje, amanhã você vai dar risada. Essa é uma das histórias que Pedro, eu tenho certeza que mais contou na vida dele. Eu estava num barco, o barco quase afundando, daqui a pouco eu olhei, lá vi um Jesus ao meu encontro. Mas na hora, não foi assim. O que tu está passando hoje, que chora, que esperneia, amanhã você vai rir. Vai rir, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está preparando você. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos dar testemunho de Jesus, é também nas lutas. Porque ser bom no bom, todo mundo é. Agora quer ver ser bom no ruim. Eu quero você ter uma palavra pronta, sem ter nada. Aí sim. Aí mostra que tu tens um perfume de Cristo. Essa pessoa diferenciada. Irmãos, eu procuro sempre guardar o meu coração. Às vezes eu estou, como diz o matuto, aperreado, mas eu não falo. Muitas vezes você me vê rindo aqui e tal, mas só Jesus sabe, não é? Sabe que a pior coisa que já passei como pastores, e aqui os pastores também já passaram, creio eu, é você orar por prosperidade e não ter um Danone em casa.
é osso, né? É orar por cura em minha mãe com câncer. Mas tudo isso, irmãos, é tudo para o louvor da glória do Senhor. Até mesmo as lutas, tudo que tu está passando hoje, Deus vai te abençoar. Mas você precisa entender, exalar perfume de Cristo. No meio da contenda, você dá testemunho de Jesus. Testemunho, Jesus está curando. Eu me lembro quando pequeno, irmãos, como eu falei, eu vim numa família muito pobre, era pobre mesmo. Hoje o pessoal não sabe o que é pobre, não. Eu sou pobre, sou como um treloso. O que, cara? Queria eu ter um treloso. Eu acho que os mais velhos sabem aqui. A gente só comia biscoito wafer quando estava doente, não era, pastor? Vocês não, né? A pastora já nasceu rica. Quem aqui já passou isso, comer biscoito wafer? É verdade, levanta a mão, não tem vergonha não. Tá vendo aí? Quantas pessoas? Só comia esse biscoito doente. Às vezes a mãe dizia assim: mamãe, eu acho que eu estou com febre, para ganhar um wafer. E está pensando que hoje meu neto, eu sentei perto dele, quando eu almoço eu faço um lanchinho saudável, toda vez, irmão. Eu almoço e como um pouquinho de biscoito, isso é mania minha. E meu neto estava do meu lado, eu peguei um, dei para ele. Ele abriu o meio, tirou o recheio e disse: quero não, vovô. Eu disse: você vai comer, você não é doido? Mas ele como mordendo. Antigamente, né, irmão, os irmãos que levantaram, você abria um wafer que era 3 partes, abria, juntava o recheio num cantinho, aí comia. Abre outro, juntava no cantinho aquela bolinha, botava na boca só o biscoito, aquele, né? E não mordia não, era com a língua assim, ó. Aí por fim, o senhor fez isso, pastor? Não, né? Aí por fim você pegava aquela bolinha do recheio, açúcar. Hoje eu vejo o pessoal comendo passatempo. Olha o nome, passatempo. O cara pega um passatempo, bota a boca e eu faço não, mano. Faço não. Não. Esse nome é passatempo. Por quê? Abre, lambe. Mas não sabe, irmãos. E eu vi minha mãe faltando tudo em casa e minha mãe cantando: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E depois minha mãe se tornou uma pessoa muito bem. Sabe por quê? Porque ela soube entender o tempo de Deus. Entendeu? Entendia, mas não tem nada não. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão. Mamãe usava a charque 2 vezes em 2 feijão. Olha para aí. A maioria não acredita, né? Vocês estão rindo, eu não sei se estão zombando ou que é zombando. Era que situação, cara. Botava lá, tirava para dar o gosto todo dia. É sério. Hoje eu estava com o meu chefe, dizendo: chefe, vou viajar. E comecei a falar sobre cartão de crédito. Quem lembra disso, irmãos? Ou vê se coisa atrasada. Você fazer uma compra num lugar com cartão de crédito, aí dava o cartão, o balconista pegava um livro. Quem lembra disso, irmão? Olha para aí. Pegava um livro e procurava citar teu número, né? Isso é uma coisa atrasada. Todo mês tinha que ver um livro novo. Então tu tinha um mês para comprar sem o teu nome não estava ali. Era assim que era, irmão. Então o wafer era assim, a charque também era assim. Faltava. Mas depois, irmãos, eu vi a prosperidade chegar na minha casa, porque mamãe nunca murmurou. Ela entendia o tempo. Ela dizia: o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E mamãe realmente exalava o perfume de Jesus. Meu Deus do céu, que saudade daquela gorda. A igreja precisa andar em comunhão e unidade. Comunhão e unidade. É a mesma coisa? Não. Sabia que você pode ter unidade com a pessoa que está do outro lado do mundo? Porque unidade fala de ideia. Tem a mesma ideia com ele. Eu espero que essa igreja tenha a mesma ideia com Caruaru, Jaziel. Eu espero que Jaziel tenha a mesma ideia comigo. E pode. Agora só que comunhão depende de estar junto, de comungar. E uma igreja local como vocês precisa ter unidade e também comunhão. Se essa igreja tiver unidade e comunhão, ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Unidade é uma ideia só. Qual é a ideia de vocês? A ideia dos pastores daqui, irmãos, não é lotar essa igreja, não. Vai acontecer isso. Mas a ideia deles é transformar essa cidade. Isso é uma ideia, irmãos. E a comunhão vai fazer isso. Quando aqui, irmãos, cada um de vocês, cada um de nós, começar a olhar um para o outro,
como não fosse, não é maior, mas é igual. Querer abençoar. Eu não sei quantos vocês gostam de abençoar. Eu gosto, irmão. Eu gosto. Eu aprendi. A generosidade é a porta da prosperidade. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Por isso que São Francisco disse: pois é dando que se recebe. Né? Não foi Jesus não, viu? São Francisco disse isso. Mas Jesus disse: melhor é dar do que receber. Nós precisamos abençoar, irmãos. Abençoar, isso é comunhão. Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Eu quero fazer isso para você. Vai ali, tem cantina. Não come não, paga para o outro. Paga para o outro, faz isso. Isso é comunhão. É gostar de estar com o outro. É as reuniões de células, é as reuniões setoriais. Lá aquela amizade, irmãos. O mundo está carente disso. De ver pessoas amigas um do outro. O que esse povo tem? Por que esse povo são assim? Por que estão cantando tanto? Eu fui morar num lugar, Deus me colocou morar num lugar, irmãos, numa rua. Pense numa rua chata. Ninguém se falava. Aí eu no primeiro dia, acho que a primeira noite que eu passei lá, eu botei uma cadeira na rua, morando numa rua bem, botei uma cadeira na rua, fiquei sentado lá. Aí veio um carro da polícia, né? Aí ele bem devagarinho, né, olhando, aí eu disse: boa noite. Sabe o que ele respondeu? Otário, comigo. Por que ele falou isso comigo? Ele está dizendo: sai da rua. Não tem ninguém, eu estou fazendo o que aí? Eu disse: eu vou mudar. Sabe o que eu fiz? Ungi a rua, irmão. Ungi a rua todinha. Fui morar num apartamento. Aí disseram: tu vai morar aí, pastor? Tu sabia que o vizinho de baixo é doido? Eu sabia não. Ele anda nu pelo corredor. Eu disse: ah, meu Deus. Meu pai amado. E o preço era bom, pastor? Eu disse: eu vou morar aí, mano. Esse cara vai correr daí. Primeira noite lá, eu ungi. Peguei óleo na porta dele. De noite, de madrugada. Pai, em nome de Jesus, não deixe esse homem nu correr pelos corredores. Estou orando sério, eu e El. Já tremia. Nossa. Vamos dormir. No outro dia a vizinha disse: ah, tudo bom, tudo bem, sim. É engraçado, vocês viram, tinha um óleo na porta de casa. Eu não sei de nada. Passamos 7 anos naquele lugar. Aquele homem nunca andou nu por lá. Teve um dia que fomos romper o ano na igreja, o final do ano, e sempre a gente voltava para casa, mas o ano não voltou não, foi para casa de alguém. E quando a gente voltou lá, a mãe desse rapaz, problemático, estava na escada já de quase manhã cedo, disse: por que vocês não voltaram ontem da igreja? Eu disse: eu estou voltando agora. Mas a gente tinha preparado uma janta para vocês. Eu disse: mas eu jantei na casa de um pessoal da igreja. E por que você não me avisou? Sabe o que é isso? Falta. Tinha falta, irmão. Uma igreja relevante é isso. Você vai orar, você vai mudar o aspecto. Naquela casa, pastor, na rua que eu morava lá, tinha uma praça chamada Praça da Macumba. Olha o nome. Todo dia tinha uma macumba. Tinha, eu acho que era 11 pés de árvore nessa. Cada pé de árvore tinha uma oferenda. E era tudo de confeito. Não sei porquê os demônios lá gostavam de confeito, né? Deve ser. Esses demônios não tinham a glicose alta. Aí eu disse: rapaz, isso vai mudar. Vamos orar, irmãos. É isso que a igreja tem. É orar, unidade. Chamei minha célula para orar ali. Chamei minha família para orar. E oramos ali. Não vai acontecer mais. Pronto, oramos. Aí minha filha volta da faculdade. Um dia ela chega, abriu a porta lá de casa. Quando eu olhei para os pés dela, toda cheia de fuba nos pés. Disse: coisa aí, Priscila? Ela assim: tinha uma macumba lá. Eu disse: sim, o que tem? Aí eu destruí. Não, rapaz, você não disse, papai? Não, mas é orar para que as pessoas não botem. E se botar, deixa lá. Aí eu quebrei tudinho lá, pisei tudinho de pé. Digo: meu Deus do céu, não é assim não. Na porta lá de casa, irmão, na porta da minha vizinha, cedinho, uma mulher bateu lá em casa: pastor, eu abri a porta, olho, tu trabalhava à noite? Ô irmã, ô senhora, quem é esse? Pastor, ore por mim. Eu disse: que foi? Botaram uma macumba na minha casa. Ela disse: mas não liga para isso não, irmã. Não liga o quê, rapaz? Isso é coisa séria, pastor. Olha para aí. Aí eu abri e estava lá, macumba feia, medonha. Fuba. Não sei por que fuba. Né? Cheio de fuba assim. Eu digo: misericórdia, essa aí mata. Essa aí. Disse: pastor, não brinque não. Ele disse: não, vamos orar, irmão. Não sei isso não. Aí daqui a pouco a outra vizinha aparece com uma pá e uma pazinha e uma vassoura. Aí disse: bom dia. Ela disse: bom dia. E a gente olhando para macumba, né? Aí disse: mas menina, eu vinha de manhã cedo por aqui. O saco da compra se rasgou bem aqui. A minha fuba caiu todinha aí.
A mulher já estava se sentindo. Está entrando em mim, pastor, está entrando em mim. Era a fuba da vizinha. Sabe, irmãos, tem muita gente com medo de coisas que não é para ter medo. Mas você muda quando você começa a exalar o perfume de Cristo. Quando você começa a andar pelos lugares. Essa cidade, irmãos, cada rua que você passa vai mudando em nome de Jesus. Entende isso? Mas você precisa exalar. Andar e dizer, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Mas isso depende de alinhamento, unidade e comunhão. Unidade e comunhão. Ninguém mexe com vocês, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então dentro da igreja não pode ter divisão. Não pode. Irmãos, eu sei que aqui tem setores, tem célula. Não é uma competição. Não pode ser uma competição. Talvez o menor setor, a menor célula seja mais forte. Porque não é pessoas. Não é o som que sai daqui. É o cheiro que sai daqui. Não é a quantidade de pessoas na tua casa, mas é o cheiro que aquela reunião. Pastor, na minha rua, na rua da minha igreja, a minha igreja não é como a de vocês, não. Vocês é central, está aqui, ó. A minha é uma casa comum, o pastor conhece, uma casa. E eu disse, meu Deus, eu acho que essa igreja não vai encher não. Escondidinha assim. Aí o cara abriu, mais na frente lá, um sushi, numa escuridão medonha. Eu passei de moto. Aí larguei logo uma praga na hora. Porque crente não... Eu disse, oxe, vai quebrar logo. Eu disse, olha para aí. Nesse escuro, ninguém gosta de escuro, gosta? Eu não gosto. Aí passado um dia, uma semana, quando eu passei, tinha uns carros na frente e tal. Eu digo, olha, tá dando jeito, mas não demora não. Boca de praga, né? Passado um mês, segurança na porta, no trânsito. Espera aí, entra aqui. O que é isso? É o sushi. Sabe o que Deus falou comigo? Que independe do local, independe de quem esteja dentro, só depende do cheiro que sai dali dentro, o tipo de comida que se fornece ali. Irmãos, o que faz encher uma igreja é a comida que se oferece aqui, é o cheiro. Já passou na padaria de manhã cedo? Já passou viagem? Você está viajando lá e está lá, você passa uma mulher castanha, e está lá o saquinho de castanha, mas a palha está queimando. Você passa pelo cheiro. Vou comer, vou comprar, é o cheiro. Então, irmãos, o que faz uma igreja crescer é o cheiro daqui, é a coinonia, é a amizade, é a comunhão, é a unidade. Todo mundo, irmãos, os jovens assim, só gosta de estar, né? Se começar a ver unidade aqui, eu quero isso também. E a igreja vai começar a crescer, porque o último texto diz, e a igreja caía na graça. Essa igreja precisa cair na graça muito mais. Vocês estão me entendendo? Amém. Mas tem também o último detalhe que eu vi nesse texto. O último, diga assim, é por causa da hora, irmãos, é? A hora. Mas o último detalhe é, a igreja precisa aprender a repartir. Repartir. Você já falou sobre isso, comunhão? Não, é diferente. Comunhão é estar junto. Repartir é realmente abençoar. Abençoar. Irmãos, Davi disse, e eu creio, não vá nunca para a casa de Deus de mãos vazias. Aprenda a repartir. Mas é só com o altar? Não. É com pessoas também. Reparta, abençoe, cuide, faça o possível. Irmãos, tem muita gente aqui e vocês se vestem muito bem. Acho que é por causa do frio, né? Mas tem roupa que tu não vai usar não. Reparte. Minha mãe dizia assim, uma árvore, uma planta só cresce, chega um nível que ela para de crescer. Mas quando reparte ela em 2 vasos, ela multiplica. Porque tem espaço para crescer. O teu guarda-roupa não tá crescendo mais, porque está entulhado. E você não reparte. Reparta. Abençoe. Eu gosto, irmãos. Se eu não abençoar, eu não posso receber. Então eu faço isso. Mas de tudo que é repartir, o que mais a Bíblia diz é: reparta o que você ganhou de Jesus. A igreja precisa aprender a pregar o Evangelho. A gente não prega. Tudo mesmo. Sabe por quê? Um dos homens que eu nasci no Evangelho, mas quando completei 12 anos, comecei a tocar violão. Com 16 tocava em bar. Toquei em barzinho, irmão. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu ia bêbado para a igreja. Sinceridade. Bebia, só com olho só. Ficava sentado lá. Um dia o pastor Silvio Sacramento, eu lá com a camisa toda errada, já estava em pé assim, ó.
Aí minha irmã falou assim, Misael está aí, ele toca até bem. Aí o pastor lá fez, Misael está aí, ei, oi, eu disse, bebe assim, né? O que é? Disse, toca uma canção aqui pra gente. Eu bebo do pastor. É muita ousadia do pastor, né? Eu disse, não, eu disse depois, no outro domingo. Ele disse, não agora, venha cá. E eu fui e toquei. Mas aquilo me deu uma paixão pela igreja. Que todo domingo, quando eu sabia que eu vou para a igreja, e se o pastor me chamar? Eu comecei a diminuir a bebida, por constrangimento do pastor. Não era por Jesus, não. Por constrangimento. E se ele me chamar? Aí ele me chamava. Faz um encerramento aqui, uma canção. Fui melhorando, a roupa estava toda errada, já foi consertando, né? Fui virando já um homenzinho. E comecei a tocar. E aquele homem, Silvio Sacramento, que morreu o ano passado, repartiu Jesus, repartiu amor. Quantos diáconos diziam lá para pastor Silvio? Misael é um bêbado. Ele dizia assim, Misael é comigo. É comigo. Eu me apartei desse pastor, fui para outro lugar. Aí um dia eu fui fazer um casamento. Quem estava sentado lá no casamento, não ia fazer, eu ia fazer o casamento. Era o pastor Silvio Sacramento. Cabelo todo branco. E eu pedi licença aos noivos. Eu posso fazer uma homenagem? Podem. E se eu queria fazer uma homenagem aqui ao pastor Silvio Sacramento, ele levantou a cabeça assim, quem é? Quem é? Sou eu, pastor Misael, aquele que você compartilhou Jesus. Ele se levantou bem lentamente, me deu um forte abraço. Aquele homem teve paciência comigo, irmão. E ele compartilhou Jesus enquanto ninguém acreditava em mim. Ele acreditou. Eu não estou dizendo que devemos fazer isso aqui, não estou falando isso. Eu estou falando que eu preciso repartir Jesus. Amar, passar amor para as pessoas. O que Jesus faz na tua vida, irmão? O que ele tem feito, você passa para as pessoas. Todos os dias eu conto uma história sobre Jesus. Todos os dias. Sabe, eu cheguei aqui, o nosso segurança lá, ele disse, tu é para onde? Vou para Garanhuns. Umas 7 horas eu chego lá. Ele larga de 7 horas. E quando eu estava passando pelo relógio das flores, eu filmei e botei para ele, olha aí, André, já estou em Garanhuns, Deus é bom, cara, Ele é fiel, Ele me trouxe, está chovendo daí até aqui, mas eu estou aqui, cara. Ele bota embaixo amém. Todos de segurança, todos. Se eu não der um bom dia para eles, ele bota, bom dia pastor, o senhor está bem? Respondo, estou. Por que o senhor falou comigo? Porque eu compartilho Jesus. Não é só pregar não, irmão, a coisa mais chata é um pregador chato. Mas se você falar de amor, com amor, não tem como. Então compartilhe isso. Nós estamos com 16 anos, irmãos. E cada cadeira vazia é irresponsabilidade sua. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. É você. É a sua caminhada ali fora. É quando você andar e por onde você passar, deixar um rastro de glória. As pessoas dizem, eu quero ser igual a ele. Eu não sei se alguém já ouviu isso. Ser crente com um fulano, eu nunca quero ser. Sabe o que o meu chefe, meu supervisor geral diz? Ateu, zomba de Deus, cara. Mas sabe o que ele diz? Se eu um dia passar a crença em Deus, eu vou ser da tua igreja. Eu digo, por quê? Ele disse, porque tu me ama, cara, ele diz. Tu me ama sabendo que eu estou te criticando. Um dia ele disse, cara, pô, meu querido, eu vou falar o nome porque é verdade. Mavi, tu está ouvindo aí? Eu disse, Mavel, por que tu... Eu digo, Deus te abençoe, tu responde amém. Aí ele olhou para mim e disse, porque eu quero te agradar. Eu disse, como? Porque eu quero te agradar, cara, porque eu não acredito em Deus. Mas já que tu acredita, eu digo amém. Eu digo, não. Cada vez que tu abre tua boca e diz amém, uma coisa acontece dentro de você. Aí um deles chegou para mim e me chamou na sala dele e disse, Misa, a minha mulher está com um tumor na cabeça. Eu disse, sim, daí? Ele disse, faz uma oração por ela. Eu queria que saísse da boca dele. Eu não sou médico, eu sou pastor. Ele disse, faz uma oração por ela. E eu disse assim, eu não te entendo, cara. Então o que eu oro por uma coisa que tu não crê? Ele disse, mas nessas horas, eu me apego a tudo. Eu botei a mão na perna dele e começamos a orar. Daqui a pouco aquele homem estava em lágrimas, mano, em lágrimas. Enxugou, pegou um papel higiênico, enxugou, ficou todo sujo. E ele mesmo depois se constrangeu e falou assim,
eu não sei o que foi que houve comigo, mas você me emocionou. Eu disse, não, eu não tenho o poder de emocionar. É o Espírito que está fazendo algo dentro de você. Ele pegou o telefone e ligou para a mulher dele. O pastor daqui, a mulher dele também é ateia. O pastor estava orando por você agora. Ela chegou toda raspada, a cabeça toda carequinha. Chegou para mim um dia lá, disse, muito obrigado por suas orações. Irmãos, a igreja cresce quando ela é alinhada, quando derrama perfume, quando aprende a repartir, quando entra em comunhão, quando entra em alinhamento, a igreja cresce. Então essa igreja tem tudo, irmãos. Se essa igreja fosse 10% do que é hoje de pessoas, já tinha tudo para crescer. Quanto mais tendo a quantidade de pessoas que tem hoje aqui. E hoje o primeiro culto, que passamos da terça para quarta-feira, como culto agora oficial da igreja. Eu queria orar com vocês. Mas orar pelo quê? Né, pastor? Me ajuda aqui, pastor. No louvor. Orar pelo quê? Chega de orar. A oração regador. A gente começa a orar aqui, vai caindo e tal. Não. Eu tenho que ir para casa, irmão. Amanhã às 6 horas eu estou lá no trabalho. Se o papai assim permitir, amém? Então eu quero ir para casa. Hoje minha filha trabalha, meu neto está lá em casa e eu ajudo o El a botar ele para dormir. Então eu quero ir para casa. Mas eu quero também orar por vocês. Se tiver uma pessoa aqui que precisa de oração, eu juro a vocês que eu amanheço o dia aqui. Mas se também não tiver ninguém, vai mal não, deixa eu ir. Mas se tiver alguém aqui que sabe, irmão, que precisa melhorar, que alguém quer se fidelizar com a igreja de novo, só você sabe. Irmãos, eu daqui, olha só, eu estou vendo um bocado de anjo, a auréola na tua cabeça assim, ó, até asinha. E eu espero em nome de Jesus que daí você esteja me vendo assim também. Mas só eu sei quem eu sou. Só eu sei. Mas só você sabe quem você é e como você está hoje aqui. É tempo, irmão, de se converter. É tempo da igreja ser igreja. É tempo de parar de bobagem. É tempo de começar a olhar para Jesus. É tempo de ter mais fé. É tempo de declarar. É tempo de mudança, irmãos, ou não? Eu estou cansado. Sabe, é um pessoal na igreja que sempre faz a mesma coisa. Digo, mano, pelo amor de Deus. Uma pessoa mandou, pastor, eu encontrei com uma ovelha tua, e olha o que ele estava fazendo, mostrou um copo de pitu, assim, o copo tinha escrito pitu, mandou para mim, ó a tua ovelha, sabe o que eu respondi? Ele é de maior, ele não é menino mais não, se ele fosse um adolescente eu ia buscar ele, mas ele é de maior, aí ele bota embaixo, era apenas uma brincadeira, tinha água dentro, pior ainda, contou o mesmo negócio, ele é de maior, mano, chega de meninos. E a Bíblia diz que quando eu era menino, eu agia como menino. Como sou homem, eu tenho que agir como homem. Mas tem gente que é menino na igreja, sabe? É sempre, meu pai, não temos mais tempo, irmão, não temos mais tempo. Você não percebe? Os tempos estão sendo abreviados, você não percebe isso? Todo dia é uma notícia de desgraça. Todos os dias. E a igreja, muitos na igreja, estão, como eu comecei a dizer, desmotivada. A sua motivação não é o pastor. A sua motivação não é a função que você tem. Não. A sua motivação tem que ser uma: agradar a Jesus. Sabe por que eu estou aqui, irmão? Porque eu quero agradar a Ele. Você sabia que todos os dias eu recebo 1 ou 2 convites? Muitos eu tenho que rejeitar, mas eu aceito. Às vezes eu falo, não vai não, é muito distante. Eu vou, porque eu não sei nem se é Cristo, então eu tenho que ir pregar o Evangelho. Eu queria orar por quem? Se você está aqui, irmão, se você, se preposição de condição, se você está aqui e diz assim, eu preciso me motivar, eu realmente estou meio triste.
Ou talvez você esteja aqui e precise se converter a Jesus. Está há tanto tempo na igreja e nunca se converteu, nunca você sentiu. Eu falava para a pastora, lá dentro na sopinha, essa semana, em tempo de jejum, eu saí com a moto e eu disse no caminho assim, eu vou orar em línguas no caminho. E quando eu fiz uma manobra radical na moto, que dá aquela deitada, que chama assim, red light, eu disse, eu vou orar em línguas. E quando disse, o Espírito entrou em mim. E eu chorava. E eu mandei um áudio, levantei a viseira, peguei o celular, isso na moto. O Espírito Santo me pegou. Cheguei no trabalho dizendo, o que eu tenho? Cara, eu tive uma experiência com Jesus, cara. Fazia tempo que eu não tinha. Fazia tempo. Jesus estava com saudade de mim. E eu não estava com saudade dele. E eu só entendi depois que ele me pegou. Hoje eu vim lá pra cá, escutei um CD 3 vezes. Deu para rodar 3 vezes. E eu chorei. E eu brinquei. O pastor Demétrio me ensinou, pede a Jesus para sentar do teu lado, cara. Eu disse, pode. Pode, eu peço. Eu perguntei, e ele senta? Ele disse, eu acho que sim. Aí um dia eu estava no meu quarto sozinho, olhei para um canto, não tinha ninguém. Eu disse, Jesus, você pode sentar aqui do meu lado, por favor? Eu não vi a cama mexer. Eu não vi nada. Mas o meu coração, como a pastora falava, né? Eu senti, ele está aqui. E eu conversei com ele. Ele respondeu o quê? Ele trouxe paz ao meu coração. Eu quero orar, irmãos. Se há alguém aqui que precisa hoje voltar para Jesus, isso é muito sério, irmão. Só você sabe em que nível você está, né? Está na UTI? Vamos voltar hoje. Se você sabe que precisa voltar para Jesus, levanta uma das mãos. Eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta a mão bem alta assim. Não tem medo não, irmão. Eu tenho certeza que tem pessoas assim aqui, precisando voltar. Não é oração não, é voltar para Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha. Problema teu. Jesus não tem vergonha de tu não. Quem está aqui e precisa hoje voltar, levanta a mão alta. Eu preciso, pastor. Amém, vejo tua mão. Quem mais? Vejo tua mão também. Quem mais? Quantos? Isso é sério, irmão, isso é sério. É voltar a sentir algo. O fogo. Eu queria convidar essas pessoas que levantaram a mão. Vocês têm coragem de vir até aqui na frente? Vocês têm? Se você tem coragem, vem até aqui na frente. Sai do teu lugar e vem para cá, para que a gente possa orar por você. Se você tem coragem. Ah, pastor, mas eu faço parte do... Eu não estou perguntando qual é o teu ministério. Eu não estou perguntando qual é o teu setor. Eu não estou perguntando nada disso. Nada. Eu só estou dizendo uma coisa. Tá vendo? Fica de pé, igreja, fica de pé. Mas você pensa que são esses? Eu queria de 3 pessoas. Você está com vergonha?